O dólar bateu o patamar dos R$ 5 nos últimos dias e, assim, é uma coisa muito louca porque quando ele estava a R$ 6, eu lembro que um tanto de gente, familiar, amigo, ficava me mandando mensagem, me ligando, falando assim, não, Leão, e aí, o que você acha? Eu compro o dólar agora? Tá bom para dolarizar? Ou devo esperar mais? Enfim, eu falava assim, olha, é sempre bom dolarizar. Tem que lembrar que o dólar é a moeda mais forte do mundo e o real é uma das mais fracas em termos de evolução. A câmera treme bastante aqui. Pronto. E o real é um dos mais fracos em termos de evolução, né? O real, historicamente, ele se desvaloriza muito ao longo do tempo e a gente tem que se proteger dessa desvalorização que o real entrega pra gente muitas vezes. Só que antes de falar propriamente se é o melhor momento para dolarizar, a gente tem que entender o seguinte. Por que o dólar está a R$ 5? Esse é o primeiro ponto. O brasileiro ele tem mania de olhar para um ativo e olhar o histórico de rentabilidade dele e o número atual desse ativo para saber se ele é bom ou ruim. Isso é um grande erro porque é o seguinte, se você dirigir olhando para o retrovisor, você provavelmente vai bater o carro. Tá? Você não pode tomar suas decisões com base no passado somente. Você tem que entender o que é o ativo e, vamos dizer assim, levar a tese qualitativa. Então, por exemplo, por que a gente investe em dólar? Essa é a primeira coisa que a gente vai falar aqui. A gente investe em dólar porque o dólar é a moeda mais forte do mundo, tem um lastro muito forte nos Estados Unidos e principalmente a maioria dos produtos e serviços no mundo são negociados em dólar. Né? O dólar continua sendo a moeda mundial. Se fosse para ter uma, é a moeda mundial. Ah, Leão, mas eu tô vendo que tem muita gente negociando direto com a China na moeda deles. Isso é verdade. O dólar está perdendo a grande participação que ele tinha. O país está ficando mais... O mundo está ficando mais independente do dólar. Então, o que isso traz na prática? Traz uma dependência menor, mas isso não significa que o dólar perdeu a força dele. E é o que eu digo, se você fosse um inglês, por exemplo, que gasta lá em libras esterlinas, tem o seu patrimônio nessa moeda e você pensar assim, será que vale a pena eu mudar, eu sair da libra e para o dólar? Talvez não, porque a sua moeda também é muito bem conservada, a sua moeda tem um poder de compra muito bom. Talvez se você for um inglês, não vale tanto a pena você começar a passar tanto patrimônio assim para dólar. Mas agora, quando você é um brasileiro que mora no Brasil e tem um governo sendo assim tocado pelo Lula, já é uma outra dinâmica que a gente tem que pensar. Então o dólar continua tendo a mesma tese dele, é um investimento para basicamente proteção de poder de compra, é proteção de patrimônio, para ele não ter o seu valor corroído pelo fato do real ser uma moeda fraca. Esse é o primeiro ponto aqui. Agora vamos entender por que o dólar está a R$ 5. Isso aí é dado por principalmente 4 motivos que são os principais. O primeiro, que aconteceu essa dinâmica toda, vamos começar do porquê que ele foi para 5, né? Ele foi para 5 nesse pico muito forte, principalmente por conta do cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos, tá? Esse foi o principal motivo. Porque quando você tem um cessar-fogo, você volta a ter aquela tranquilidade no Estreito de Hormuz, o mundo fica menos instável e as pessoas começam a distribuir seu capital ao redor do mundo. Diferente de quando é um momento de guerra, que todo mundo recorre ao dólar. E isso é, inclusive, mais uma prova de que o dólar ele é uma moeda muito forte. Quando você tem uma guerra, ainda que esteja envolvendo o próprio Estados Unidos, o pessoal escolhe ir para o dólar, porque sabe que é uma moeda que tem mais laço, tem mais segurança de estar com o seu patrimônio nela. Esse é o primeiro motivo, então, cessar-fogo. Agora, quando a gente olha um ponto muito importante, o Trump, enfim, os representantes do governo, principalmente na parte da economia, eles vêm falando muito sobre o fato de deixar a moeda do dólar um pouco mais fraca para conseguir reter mais capital dentro. Porque quando você tem uma moeda mais fraca, as pessoas colocam mais dinheiro no seu país. Se você tem um dólar a 5, você vai dolarizar? Não vai, você vai mandar dinheiro lá para fora. Então a própria queda do dólar já é uma espécie de guidance para ele subir no futuro, porque as pessoas vão mandar mais dinheiro para lá. E isso era muito o comportamento do último presidente do Banco Central. Mas o novo presidente do Banco Central já tem uma postura completamente diferente. Ele fala que ele quer proteger o poder de compra do dólar, ou seja, ele já começou a fazer isso, ele está aumentando a taxa de juros aos poucos. Então o que ele está fazendo? Ele já subiu a taxa de juros lá, então provavelmente vai subir de novo. E o que acontece? A gente vai ter uma maior entrada de capital nos Estados Unidos, porque esse é o ponto. Quando você aumenta a taxa de juros em um país, você instiga os investidores estrangeiros a mandar dinheiro para o seu país. E aí a gente vai entrar no outro motivo do dólar estar tão fraco em relação ao real, porque esse é o ponto aqui. Por mais que o dólar esteja fraco em relação ao mundo, o real ele foi a moeda que mais se valorizou em relação ao dólar, principalmente por um motivo. O real, hoje, ele tem uma dinâmica que é o seguinte. Nosso país ele tem uma taxa de juros que estava 15% até há pouco tempo atrás, agora está 14,75%.
Como eu expliquei, quando você tem uma taxa de juros muito alta, você atrai mais capital estrangeiro para o seu país. E é justamente isso que aconteceu, não só nos juros, mas também na bolsa. Então está entrando muito dinheiro no país. E quanto mais dólar a gente tem circulando na nossa economia, mais forte o real é em relação ao dólar. Tá? Então a gente teve uma entrada nesse ano só até aqui, que a gente está falando, só até abril. A gente está no meio de abril, mais ou menos, e a gente está falando de mais de 50 bilhões de dólares entrando no nosso país. Isso deixa o real muito forte em relação ao dólar, porque entra muito dólar aqui. Então a gente naturalmente vai ter essa dinâmica também. Só que a gente não pode esquecer que a gente está entrando num ano de eleição, que a gente está entrando num ciclo de corte de juros, enquanto os Estados Unidos está aumentando. Então percebe? Os Estados Unidos está aumentando os juros enquanto o Brasil está cortando. O que isso vai gerar? Vai gerar um efeito assim, duplamente de fortalecimento do dólar, porque as pessoas vão começar a querer tirar dinheiro do Brasil, quem estava investindo em renda fixa, e vão querer começar a mandar para os Estados Unidos. Claro, a taxa de juros dos Estados Unidos continua sendo muito menor que a do Brasil, mas você tem que lembrar que existe aquela dinâmica de cupom cambial, porque se você mandar, por exemplo, manda uma remessa de $1.000 para o Brasil, exemplo, você vai investir ali em renda fixa, 15% ao ano para facilitar a conta aqui. E nesse mesmo período que você está investindo, que rendeu 15% ao ano, o dólar se valorizou 20% ao real e você resgata isso, você perdeu dinheiro. Você vai ter perdido 5%, porque você mandou para real, você estava em dólar, mandou para real. Aí o dólar, ele se valorizou 20%, o dinheiro estava lá em real. Quando você voltar, vai estar 20% mais caro e você teve só 15% de rentabilidade. Então você vai ter perdido dinheiro e é isso que os investidores não vão deixar acontecer. Então assim, é uma dinâmica muito forte. Nos Estados Unidos é muito comum a pessoa querer mandar dinheiro para lá para ganhar com marcação a mercado dos títulos de longo prazo, então os T-bonds, né? Então assim, a gente vai provavelmente entrar num ciclo de alta do dólar agora, porque primeiro, ele está muito baixo, então a gente naturalmente vai mandar muito dinheiro lá para fora. Esse é um ponto também, o fato dele estar barato. Pô, ontem só a minha empresa deve ter feito assim, milhões de reais em remessa de dólar para o exterior de cliente. De tanto que a gente estava dolarizando e mandando para fora para os clientes. E ainda tem um pouquinho mais para mandar. É porque a gente gosta de esperar um pouco para assim, se acontecer alguma coisa, né, do dólar cair mais, a gente tem caixa ainda para mandar. A gente acredita que a 5 é muito bom já. Então o ponto é esse. Quando o dólar está muito baixo, as pessoas mandam dinheiro lá para fora. Porque pensa o seguinte, imagina que você é uma empresa alemã e você quer fazer uma operação nos Estados Unidos que vai ser, sei lá, 10 bilhões de dólares. Ela custa 10 bilhões de dólares. Quando você tem uma queda, por exemplo, de 20%, essa operação está 20% mais barata. Então você vai querer fazer essa operação. Então mais gente entra nos Estados Unidos não só com dinheiro para investir em negócio americano no sentido de bolsa e títulos de renda fixa também do tesouro americano, mas também levar um negócio para lá. Esse é o ponto. Então a gente provavelmente vai ter uma dinâmica de alta do dólar. Vocês podem vir aqui inclusive me cobrar, vou até lembrar de se o dólar aumentar eu colocar o trecho desse vídeo aqui. Então um oi para o leão do futuro, vamos ver se você vai estar certo. Porque eu realmente acho que o dólar esse ano ele vai fechar ali por volta de 5,30, 5,40. E depois, assim, dependendo do governo que a gente tiver, a dinâmica também pode até assim, piorar. Pode o dólar ir para um patamar muito mais alto. Então, sem esse desespero, muitas vezes os investidores, vocês que estão começando, vocês tomam decisões e conclusões que um especialista em investimentos, um especialista, um economista, ele não toma em 2, 3 meses. Tá? Então, tome muito cuidado com isso, não tenham muita euforia, porque a gente basicamente está falando de uma economia mundial, que o pessoal tem essa ideia de, tipo, e se a China superar os Estados Unidos? Beleza, os Estados Unidos vai ser o segundo mais forte do mundo. Primeiro que eu não acho que isso vai acontecer, mas se acontecer, os Estados Unidos vai continuar sendo a segunda maior economia do mundo. Entendeu? Então a gente está falando de um país que tem muita solidez, tem muito controle econômico do mundo e se a gente puder apostar em alguém, né, vamos seguir o que o nosso querido Warren Buffett fala, né? Never bet against America. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de trade, porque vocês podem estar fazendo besteira. E lembrem, investimento, você tem que ter tese de longo prazo, a menos que você tenha um investimento de curto prazo. Mas curto prazo você coloca em juros brasileiro e foda-se, aí não tem o que fazer. Agora, quando a gente está falando de longo prazo, é interessante você lembrar daquele dado que o real ele desvalorizou mais de 90% em relação ao dólar desde sua criação. E aí, um momento onde o real fica mais forte, por conta de motivos muito específicos e motivos cíclicos momentâneos, não é o suficiente para desinvalidar, né, a tese que o dólar tem. Então, fique esperto, investe seu dinheiro direito e não fica caindo nesse tipo de emoção, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. E assim, vocês estão percebendo que eu estou fazendo uma ideia um pouco mais, assim, de pegar a câmera e falar, e eu decidi que no YouTube vai ser assim, porque eu não quero ficar assim planejando o roteiro demais, eu tenho os dados, eu vou basicamente separar os dados no caderno aqui que nem eu tenho, que nem foi pouca anotação aqui, porque era poucos dados que eu tinha que citar.
Então vai ser assim dessa forma, espero que vocês gostem e deixa o like e comenta o que você achou para a gente ir alinhando nesse sentido. Muito obrigado, valeu!